Boa noite mais uma vez. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós temos meditado sobre toda essa carta de maneira expositiva, de tal forma que nós já falamos sobre o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e agora nós estamos chegando ao capítulo 4, e na próxima semana nós chegaremos ao fim, que é o capítulo 5. Então, abra sua Bíblia aí, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Também vai estar aí projetado para que você possa acompanhar a leitura. Nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando ao homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforçam-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, Deus, que o Senhor fez chegar até nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque aqui nós já podemos te adorar, cantar, falar contigo através da oração, ó Pai. E o que nós clamamos nesta hora é que por meio da tua palavra o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. O Senhor nos instrua, o Senhor nos faça crescer, o Senhor nos faça viver para a tua honra e para a tua glória, Pai. O Senhor nos mostre o evangelho do Senhor e o consolo que ele traz. Que o Senhor fale, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém, amém e amém. Irmãos, nós temos meditado em todo o livro de 1 Tessalonicenses, e o tema que eu quero pensar com vocês nessa noite, é o tema que já é próprio sugerido na Bíblia aí, é vivendo para a glória de Deus. Vivendo para a glória de Deus. Mas eu queria recapitular com vocês algumas coisas antes. Eu queria recapitular o contexto dessa carta. Lembra lá que o apóstolo Paulo estava fazendo uma das suas primeiras viagens missionárias, estava pregando o evangelho junto com Silas e Timóteo, e aí eles chegaram lá na cidade de Tessalônica, anunciaram o evangelho por 3 semanas, aquela igreja entendeu o evangelho, aliás, aquelas pessoas que ali estavam entenderam o evangelho,
se entregaram a esse evangelho, abandonaram os seus ídolos e passaram a viver esse evangelho. Isso está lá narrado no primeiro capítulo de Tessalonicenses. E a palavra nos diz que eles foram perseguidos, Paulo, Silas e Timóteo, ao ponto que eles tiveram que fugir de Tessalônica, ir para Bereia, e mesmo estando em Bereia, a 160 quilômetros de distância, aqueles que perseguiram eles lá em Tessalônica, eles foram atrás a fim de querer matar Paulo. E Paulo então teve que ir para Atenas. Mais uma igreja ali foi estabelecida porque a pregação do evangelho aconteceu. E aí o que acontece? No capítulo 1, Paulo dá glórias a Deus, reconhece que aquele povo havia se realmente entendido o evangelho, estava vivendo esse evangelho. No capítulo 2, Paulo mostra como que ele anunciou esse evangelho, ou seja, ele anunciou com amor a Deus, com a intenção de agradar a Deus e não com a intenção de agradar a homens. E mostrou que a pregação dele não foi baseada em ganância ou em benefício próprio, mas foi na demonstração do evangelho. No capítulo 3 ele mostra como que ele ficou preocupado com aquela igreja e por isso que ele envia Timóteo para ter notícia, porque diante das perseguições e do sofrimento que eles estavam passando, Paulo fica com medo, fala, rapaz, e se esse pessoal está lá, abandonado? Tem que mandar alguém, e manda Timóteo, e Timóteo vem com a notícia boa demais, porque Timóteo diz assim, Paulo, pensa na igreja top, é a igreja presbiteriana do Petrópolis, pensa na igreja, ó, 100%. Paulo estava sofrendo, passando necessidade, passando por tribulação, mas quando ele recebe essa notícia de Timóteo, ele fica tão feliz que ele fala, olha, agora eu vivo. Ao ponto de ele dizer para Deus, olha, nós não temos nem palavras para agradecer a Deus pela tamanha alegria que nós temos agora com essa notícia que Timóteo nos trouxe. E agora no capítulo 4 e no capítulo 5, Paulo vai dar as últimas instruções. Lembra que Paulo esteve lá em Tessalônica por pouco tempo. Ele não teve muito tempo para poder treinar aquela pessoal, para poder falar sobre todas as linhas do evangelho, de que maneira isso poderia ser aplicado na vida deles. Então Paulo aqui no capítulo 4 e no capítulo 5, ele parece selecionar alguns temas que para aquele contexto parecia ser importante destacar e reforçar a fim de que aquela igreja vivesse o evangelho. Então ele começa sobre esse tema, olha, vocês precisam viver para agradar a Deus. A sua vida deve glorificar a Deus. E é isso que ele começa dizendo aí no verso 1 e no verso 2, olha só. Quanto ao mais, parece que ele está retomando uma linha de raciocínio aqui, então finalizando, essa é a ideia. Irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, ou seja, a gente já falou do evangelho com vocês. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. Irmãos, aquela igreja, ou aquela turma que tinha entendido o evangelho e se tornado igreja, já tinha entendido o evangelho, a mensagem redentiva do evangelho, ou seja, o fato de que Deus nos criou, de que nós pecamos e viramos as costas para Deus, olhamos para o nosso próprio umbigo, lá em Adão, quando Adão come do fruto, e nós fazemos e reafirmamos isso todos os dias quando eu e você pecamos. Mas aí Jesus vem, entra na nossa história, morre no nosso lugar, e ao fazer isso ele imputa a justiça dele em nós, ou seja, ele nos declara justo, ele fala, você é justo. Não porque você fez alguma coisa, mas porque eu fiz por você. E por causa disso agora, nós temos a esperança, mas não só a esperança, mas a certeza da vida eterna e de uma vida com o Pai Celestial eternamente. Esse é o resumo da mensagem do Evangelho que aquela igreja havia entendido. Mas Paulo vê a importância de destacar alguns pontos. E o primeiro ponto que ele quer destacar aqui é sobre a santidade. Eu preciso dizer para vocês por que ele destaca esse ponto. A cidade de Tessalônica, naquela época, dentro da cultura grega, era uma cidade que aos nossos padrões morais de hoje, é uma cidade completamente depravada, sexualmente falando. Eu sei que tem muita gente que está assustado com o que está acontecendo no mundo, dizendo assim, nossa, hoje em dia os jovens estão perdidos.
Olha, falar um negócio para você, o assunto sexo é uma miséria, isso é o mal do homem, é o mal do mundo, é o mal de tudo. Mas, se você vivesse naquela época, você ia ver o que é ruindade, o que é perversão, o que é depravação. Porque a ideia de fidelidade, de monogamia, a ideia de pertencer um ao outro e do sexo só existir dentro do casamento, ela simplesmente não existia. Porque aquela era uma cultura helenista, que vem de uma filosofia grega, onde o prazer da carne deve ser suprido sobre todas as coisas. Então, se eu estou suprindo o prazer da minha carne, está tudo certo. Para se ter uma noção, alguns templos pagãos, a forma de adoração era o ato sexual em ti com sacerdotisas ou sacerdotes. Isso mesmo. Então, eram verdadeiros bacanais, verdadeiras orgias. E isso era absolutamente normal. Absolutamente normal. Para você ter uma noção, a história conta que o imperador Nero, aquele que pôs fogo em Roma, ele tinha relação incestuosa com a sua mãe. Isso é a história que nos conta. E não havia uma ideia de errado naquele momento, porque dentro da cultura grega helenística, aquilo era normal. Aquilo era normal. Então imagina Paulo pensando naquela galera, dentro daquele contexto, querendo aplicar o evangelho agora. Ele pensa, eu tenho que destacar sobre essas coisas. Eu preciso falar sobre esses assuntos com essa igreja. Eu preciso reforçar como o evangelho se aplica nesse assunto. E é por isso que ele começa a tratar sobre, se você quer viver para agradar a Deus, se você quer viver para a glória de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é ter santidade. Santidade. E aqui ele aponta pelo menos 3 razões, ou 3 coisas que nós devemos fazer para que a gente tenha essa santidade. A primeira delas é o seguinte, olha lá o que diz o verso 3, 4 e 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Então a primeira coisa que eu e você devemos fazer por causa do evangelho que nós entendemos e porque nós queremos viver para agradar a Deus, porque nós queremos viver para a glória de Deus, é nos abstermos de toda a imoralidade sexual. E essa palavra no grego é a palavra mais ampla que se tem para se falar sobre imoralidade sexual. Ou seja, ela pode ser traduzida por adultério, ela pode ser traduzida por qualquer disfunção, aliás, qualquer função que o sexo não foi feito. Vamos tentar traduzir isso aqui melhor. O sexo foi realizado para o nosso prazer, para o nosso benefício, foi criado por Deus para que ele seja vivido dentro do casamento. Então, qualquer forma de sexo que não seja dentro do casamento é um adultério. Entenda o que eu estou dizendo? É um adultério daquilo que Deus criou. E o que Paulo está dizendo com essa palavra imoralidade sexual é isso. Então, por exemplo, a pornografia. Moralidade sexual. Adultério, como a gente entende a palavra, porque na nossa língua adultério tem um sentido mais restrito de traição. Imoralidade sexual. Sexo fora do casamento entre namorados, noivos, seja lá o que for. Imoralidade sexual. Qualquer forma de sexo que não esteja inserida dentro do casamento é imoralidade sexual. E o que Paulo está dizendo? Olha, abstenham-se disso. E gente, vou falar um negócio para você. Às vezes você está ouvindo e está pensando assim, pastor, mas hoje em dia tem esse trem mais não, bobagem. Besteira, isso é da década de 30, 40. Eu lembro da minha bisavó falar desse negócio mesmo. Mas hoje em dia, não, hoje em dia tem até pastor que fala aí que está liberado. Aliás, eu já contei uma história aqui uma vez de um jovem que veio me perguntar, se eu não me engano ele tinha 27 anos, alguma coisa assim, e ele foi em algum congresso de alguma igreja, e lá se disse o seguinte, olha, de fato, se você fizer sexo antes do casamento, é pecado. Mas se você tiver mais do que 27 anos, não é pecado. Por quê? Porque você já está numa idade avançada e não tem como segurar os hormônios, e Deus sabe disso, então está liberado. Aí a pessoa que me perguntou isso, eu falei assim, rapaz, é mesmo?
E quantos anos o cara tinha? 27. Opa, deu na... E aí ele vira para mim e diz assim, e eu queria saber assim, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Rapaz, eu ia fazer essa pergunta para você. Eu também estou doido para saber onde é que está isso na Bíblia, que eu também não sei, eu não faço a mínima ideia. O que eu estou querendo te mostrar é o seguinte, qualquer justificativa que você use, que seja até filosoficamente lógica, que ela tenha uma racionalidade legal, não, faz sentido, realmente faz sentido. Peraí, não, são 15 anos de namoro, que é isso, pastor? 15 anos de namoro, cara, não é possível, nós vamos casar, é certeza que nós vamos casar. Então espera. Então espera. Mas a gente não dá conta, então casa. Mas a gente não tem dinheiro. Conversa com seus pais e com os pais dos seus pais, vê se eles casaram com dinheiro. Porque as histórias que eu ouço, quando a gente, dessa geração um pouco mais antiga, é de que eles se casaram, não tinha nada. Meu pai e minha mãe, por exemplo, contam a história, meu pai reformou a casa no dia que ele foi casar. Alugou um barraco velho e entrou para dentro. E na semana o pedreiro que estava ajudando ele faleceu, porque teve um problema lá, infarto, sei lá o que foi, ele ficou com medo e teve que mudar da casa. Então, não coloque dinheiro, não coloque empecilhos para você pecar. E também não use bons argumentos para você pecar. O que Paulo está falando aqui é bem claro, abstenha-se da imoralidade sexual. Você quer viver para agradar a Deus? Você quer viver para a glória de Deus? Primeiro ponto, viva em santidade. Como que eu faço isso? Me abstendo da imoralidade sexual. Segunda coisa, saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados. Você vê que Paulo está pegando para lascar mesmo, né? Ele não está dando brecha aqui para você ter um argumentozinho. Saiba controlar o seu corpo. Saiba controlar o seu corpo. Sabe qual é o mal do século na juventude hoje? Pornografia. Pornografia. Isso está matando os jovens, isso está destruindo o casamento quando eles entram no casamento. Saiba controlar o seu próprio corpo, os seus desejos. Saiba fazer isso. Viver em santidade, nesse sentido, é me abster da imoralidade sexual e controlar o meu próprio corpo. Isso serve para quem é casado também. Isso serve para quem é casado também. Eu nunca me esqueço, eu tinha um colega que trabalhava no Jardim Botânico, lá em Goiânia. E ele dizia que quando ia fazer, ele era geógrafo, e não sei bem o que ele fazia lá, mas ele trabalhava lá, e eu sei que ele pegava e ia contar as histórias dos guardinhas que faziam rondas lá. Lá tem alguns guardas municipais que fazem rondas. O que eles mais encontram lá são travestis trabalhando. E os maiores clientes desses travestis são homens casados. Relato deles. Então, assim, não pensa que isso é brincadeira, não. Você precisa viver uma vida em santidade. É para a glória de Deus que você está vivendo? Você já entendeu a salvação em Cristo Jesus? A redenção dele? Aquele evangelho, ele te criou, você pecou, Jesus te salvou e agora você tem esperança de vida eterna? Então, você precisa segurar os seus desejos. Eu acho tão interessante quando Paulo fala aí, olha só, cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Se eu preciso controlar é porque ele sabe que existe um desejo, é verdade ou não é? Ele sabe que existe um desejo, ele sabe que existe uma tentação nesse sentido. Então o que ele está dizendo em nome de Cristo, saiba controlar isso. Saiba controlar isso. Sabe por que você deve controlar isso? Porque você não vai ser dominado pelas paixões e desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Ele está fazendo um paralelo aqui, com aquela galera que existia naquele contexto, onde o sexo era liberado para todas as formas e todos os jeitos. Terceiro ponto, como que eu vivo uma vida em santidade? Não prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Não prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Paulo está dizendo aqui no sentido sexual.
no sentido sexual, não prejudique e nem dele se aproveite. Então, vou dar 2 exemplos aqui para ficar claro. Não prejudique, eu vou dar um exemplo para casados. Atenção, mulherada. E homenhada, não sei nem se existe isso, né? Paulo vai orientar, e a gente falou até disso no nosso encontro de casais que nós tivemos aqui há pouco tempo, que o cônjuge não deve se abster do ato sexual com o outro, salvo se for para jejuarem e orarem junto por um prazo determinado e combinado. Então, quando um dos lados, dentro de um casamento, simplesmente diz assim, não quero, não estou afim, não, é isso, é aquilo, igual o filme aparece, né? Estou com dor de cabeça, estou com isso, estou com não sei o quê, eu estou com a unha encravada. Você está prejudicando. E o que Paulo está dizendo é que isso é pecado. Lá em 1 Coríntios ele também vai dizer sobre isso. Agora, o que é se aproveitar? Aí é para a galera já mais solteira. Vamos usar o exemplo do solteiro aqui. O aproveitar é o que a gente vê muito em filme aí. As estratégias desses filmes que falam sobre faculdade, etc. Vamos embebedar a menina, vamos deixar ela droguezinha, vamos fazer isso para a gente se aproveitar dela. E isso passa em jornal direto, passa ou não passa? Estupro coletivo, porque embebedaram a menina e se aproveitaram dela. O que Paulo está dizendo é, não faça isso, não se aproveite e nem prejudique, ou nem prejudique e nem se aproveite. E por que eu não posso fazer isso? Por que eu devo viver em santidade sexual? Por quê? Em primeiro lugar, porque o Senhor castigará todas essas práticas como já lhes dissemos e asseguramos. Está aqui, verso 6. O Senhor castigará todas essas práticas como já lhes dissemos e asseguramos. Primeira coisa, por que você deve manter sua santidade sexual? Porque Deus vai descer a ripa. Ele não vai deixar passar impune. Segunda coisa, porque Ele não te chamou para a imoralidade, mas Ele te chamou para a santidade. O chamado de Deus consiste em santidade. Paulo, sempre que começa as suas cartas, ele diz aos santos de Gálatas, aos santos de Corinto, aos santos de Tessalônica. Ele sempre se refere àqueles como santos, não porque eles eram santos, mas porque ele via a obra de Cristo naquelas pessoas e porque ele via um caminho de santidade naquelas pessoas. Ele entendia o chamado de Deus a viver em santidade. Terceiro, porque se você rejeita essas palavras, você não está rejeitando a um homem, você está rejeitando a Deus. Então você escolhe qualquer argumento que você quiser aí para você ser santo. Qualquer um dos 3 eu acho que já seria suficiente. Se a gente falasse só um deles, seria o suficiente. Mas Paulo usa 3 bons argumentos. Olha, você deve manter a sua santidade sexual, por quê? Porque Deus vai punir todo mundo. Segundo, porque Ele não te chamou para a imoralidade, Ele te chamou para a santidade. E terceiro, porque se você rejeita essas palavras, você não está rejeitando um conselho de um homem, você está rejeitando a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus. Qual é o tema? Viver para agradar a Deus. Então, terceiro, vivendo em amor fraternal. Esse aqui é ótimo, Paulo vai na veia. Olha só o que ele diz no verso 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Tipo assim, vocês já sabem como é que vocês devem amar uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Então assim, vocês estão indo bem, vocês estão cumprindo tudo direitinho, parabéns. Estrelinha para vocês. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam, ou seja, que vocês continuem crescendo, que vocês continuem fazendo isso. E como que vocês vão fazer isso? Vivendo uma vida tranquila. Olha o que diz o verso 11. Esforça-se para ter uma vida tranquila. E como que eu tenho uma vida tranquila nessa relação com o meu próximo? Eu cuido dos meus próprios negócios.
a ideia da palavra aqui é o seguinte: eu cuido da minha própria vida, eu não estou interessado com a vida dos outros. Isso é demonstração de amor ao próximo. Fantástico, não é? Eu não cuido, eu cuido da minha vida. Eu estou interessado nos meus próprios negócios. Eu não estou interessado na vida alheia. Eu não vou meter o betelho na vida daquele cara ali. Porque é a vida dele, eu não estou interessado nisso. Segunda coisa, eu trabalho com as minhas próprias mãos. Eu trabalho com as minhas próprias mãos. Eu não fico dependendo de ninguém. Eu não fico dando uma de coitado. Se eu tenho condições de trabalhar, eu vou lá e faço. Eu trabalho. Eu trabalho. E por que eu faço isso? Paulo vai dizer: a fim de que andem decentemente aos olhos do que estão de fora e não dependam de ninguém. E não dependam de ninguém. Paulo está orientando eles, lembra lá, viver para agradar a Deus. Como que eu vivo para agradar a Deus? Ele está destacando 2 assuntos até agora. O primeiro, em santidade. Em santidade. O segundo, em amor ao próximo. E ele está ensinando como que a gente vive em santidade e como que a gente ama ao próximo. No amor ao próximo, ele destaca só 2 coisas. Olha, eu cuido dos meus negócios, eu cuido da minha vida e eu trabalho com as minhas mãos. E por que eu faço isso? Para que ninguém de fora fique falando que eu dependa dos outros. Para que ninguém de fora fale isso. E de fora aqui, a ideia de fora é a ideia de fora, no caso aqui, da igreja, que ali existia em Tessalônica. De fora da igreja. Então ele dá 2 princípios. Ele poderia falar outras coisas, irmãos? Poderia, com certeza. Mas para aquele contexto ele achou importante destacar essas 2 coisas. Será que elas servem para nós? Será que elas são aplicadas nos dias de hoje para nós? No nosso contexto? Olha, eu amo o meu próximo, não metendo betelho na vida dele, cuidando da minha própria vida. E eu amo o meu próximo trabalhando com o esforço das minhas mãos e não me aproveitando de outras pessoas. Aí ele continua: vivendo na esperança do Senhor. Aqui parece que ele dá um golpe assim de assunto, mas não é um golpe de assunto, porque viver na esperança do Senhor vai nos inclinar a viver de forma que agrade a Deus. Então ele vai falar aqui sobre os últimos dias, como que vai acontecer os últimos dias, como que irá acontecer os últimos dias. Ele diz lá no verso 13: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Essa palavra dorme aqui também significa falecidos. Tá ok? Depois eu vou explicar isso melhor. Para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, ou seja, faleceram. Deixa eu explicar uma coisa aqui antes de entrar nas nuances do texto aqui. Esse texto, às vezes, ele é usado para dizer o seguinte: olha, então quando a gente morre, a gente fica dormindo. A gente fica em descanso. A gente não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para lugar nenhum. E a gente fica ali mais ou menos assim, dormindo. E aí, quando Jesus voltar, é que a gente vai ao encontro dele. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele usa essa palavra dormir aqui, ou falecer, ele está falando de uma morte que a gente chama na teologia de morte física. O que ele está falando é do corpo. É o corpo da gente que dorme. Quando a gente morre, o nosso corpo dorme. Você sabe por que a gente tem dificuldade de entender isso? Porque a gente acha que a salvação só acontece para a alma. Mas a salvação não acontece só para a alma. Deus promete uma salvação do nosso ser integral, que é corpo e alma. Então a gente pensa que só a nossa alma deve ser salva. Isso também é fruto de uma filosofia grega que perdura até nos dias de hoje, chamada gnosticismo. Mas não é isso que está acontecendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, quanto aos que dormiram, quanto àqueles que morreram, quanto àqueles que faleceram, os corpos deles ali continuam.
Mas o encontro deles imediato, Paulo não diz aqui isso nessa carta, mas a gente tem outros textos bíblicos, é imediato com Deus. Quer ver um exemplo que você vai saber, porque você já viu o filme de Jesus? O ladrão da cruz. Lembra do ladrão da cruz? Lembre-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus responde? Ainda hoje estará comigo no meu reino. Ou depende da versão, né? Mas a ideia é que hoje você vai estar comigo. Que dia que é hoje? É hoje. O hoje é que nem assim, hoje. Hoje é hoje, hoje é agora. Quando a gente vai lá para Apocalipse 20, João diz que quando ele teve a visão do Apocalipse, ele olhou para o céu, ele viu a alma dos decapitados, daqueles que tinham sido perseguidos por causa do Evangelho, e foram mortos por causa do Evangelho. Onde é que essa galera estava? Assentado ao trono do Pai, julgando a terra. Eles estavam lá, junto com Jesus, Apocalipse 20. Então o que acontece conosco é que, se nós morrermos hoje, que não vai acontecer com ninguém aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser também vai, né? Não sei. Mas enfim, se morrermos hoje, o que vai acontecer é que o nosso corpo vai descansar e a nossa alma terá um encontro imediato com Deus ou com o capeta. É com um ou com o outro. É imediato, é na hora, é papum. É imediato. Mas, e o que vai acontecer então quando Jesus voltar? O que vai acontecer com o nosso corpo? O que vai acontecer com a nossa alma? O que é que vai acontecer? Que cenário é esse? É isso que Paulo vai escrever, que vai explicar aqui a partir do verso 15. Ele diz assim, ó: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Nós não vamos ser antes. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha: quando Jesus vier, os corpos daqueles que morreram vão ser ressuscitados primeiro. É isso mesmo, todo o corpo será ressuscitado, como de Cristo foi. Como de Cristo foi. E às vezes você está perguntando aí, pastor, mas vem cá, e quem foi cremado? Paz do céu, lascou para esse povo então, não tem jeito de ir para lado nenhum. Meu irmão, Deus criou tudo do nada. Você acha que uma cinzazinha vai atrapalhar Ele? Preocupa com isso não, fica relaxado que vai dar tudo certo. Então o que acontece? Aqueles que morreram, os corpos daqueles que morreram, imagina a cena, gente, vamos lá. Essa é a cena dessa figura aí, ó. Jesus está vindo. As pessoas estão vendo Jesus vir. E aí, aqueles que morreram vão sair dos caixões. Estou falando, vai ter muita gente com medo desse dia, vai ser muito legal. E aí vão sair dos caixões e terão seu corpo ressuscitado. E esse ressuscitado aqui é uma ideia de glorificado, como o corpo de Cristo foi. Ou seja, é alguma coisa corpórea, mais diferente do que nós conhecemos hoje. E esses encontrarão com Cristo primeiro lá do céu. Então a cena vai ser essa: a gente está aqui, de repente tem uns corpos vindo assim e unindo, corpo e alma, puf. E sei lá como é que vai acontecer esse troço, se vai ser uma transformação, um redemoinho, não sei. Mas vai estar lá. E aí depois que isso acontecer, aqueles que estiverem vivos e pertencerem a Cristo, irão ao encontro de Cristo nas nuvens. Eles serão arrebatados, levados até Jesus. Eu sempre disse que vai ser o máximo se for voando. Porque arrebatado pode ser assim, zum, zum, apareceu lá, né? Aí você já aparece com outro corpo e tal. Agora se for voando, devagarzinho ainda, vai ser legal demais. Você está assim...
Vai ser muito joia, esse negócio vai ser show de bola. E por que que Paulo está ensinando isso? Por que que Paulo está falando isso? Porque ele está dizendo, olha, quem tem essa esperança deve consolar o seu coração com essa certeza. A tristeza daqueles que têm essa esperança é diferente daqueles que não têm essa esperança. Veja bem, quando nós perdemos alguém que nós amamos, é impossível a gente ficar alegre. Aliás, eu nunca conheci no enterro alguém ruim. Todo mundo é bom, assim como todo bebê é bonito. Porque a gente, de alguma maneira, quer projetar alguma coisa boa nas pessoas ali, ainda mais depois que elas morrem. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, quando a gente tem essa esperança, de alguma maneira, isso deve consolar o nosso coração. Porque, veja bem, já pensou? Você perde alguém querido que você ama, mas você tem a certeza de que um dia você vai viver essa cena. Zumbap! E você lá. Você vai viver essa cena. E você vai habitar eternamente com o Pai, junto com Ele. É por isso que o texto vai terminar dizendo isso, olha, consolem-se uns aos outros com essas palavras. E isso, meu irmão, deve nos impulsionar a viver de tal maneira que nós agrademos a Deus. É por isso que nós devemos viver em santidade. É por isso que nós devemos amar ao próximo. É ter essa esperança que nos faz viver desta forma. Porque você já sabe da recompensa. Ela existe, ela é certa, não há dúvida sobre isso. Se a certeza da eternidade, do céu, da ressurreição em Cristo, não te animar e não te der forças para você viver em santidade, eu não sei o que vai dar. É o que nós já dizemos em outras oportunidades. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, aonde é que você vai investir a sua vida? No transitório ou no eterno? Porque se for no transitório, põe para moer, meu irmão. Larga de mão de vir aqui. Vai para a bagaceira mesmo. Enfia a cara. Agora, se for no eterno, segura a mão. Ah, mas eu gosto, pastor, é bom. Eu sei, se fosse ruim, você não fazia. Ué. Mas se você está investindo no eterno, então segura. Porque você deve viver para agradar a Deus. Deve viver para agradar a Deus. E aqui nesse texto, tem dois assuntos que Paulo destaca, que ele entende que naquele contexto era importante ele abordar e que certamente serve para nós. Santidade, principalmente na área sexual, e amor ao próximo. E amor ao próximo. E o que eu acho engraçado é que esse amor ao próximo, ele é não no sentido de você fazer, mas é no sentido de você deixar de fazer. Ou seja, você não mete o bedelho na vida dos outros e você não fica dependendo dos outros. Glória a Deus. E aí ele dá um pitaco, um argumento final para você ficar assim impulsionado mesmo. Olha, e tem mais. Aqueles que dormem, eles serão ressuscitados. E aqueles que estiverem aqui quando Cristo vier, serão arrebatados para junto dele. E vai ser um encontro glorioso e maravilhoso. Por isso que Calvino vai dizer o seguinte, olha lá. Os fiéis sabem que deixam o mundo para que possam ser, por fim, reunidos no reino de Deus. Eles não têm a mesma causa de tristeza. Por isso, o conhecimento da ressurreição é um meio de moderar a tristeza. Veja bem, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ó, se você chora quando alguém que você gosta morre, você vai para o inferno porque você não entendeu o evangelho. Não é isso. Paulo entende a nossa sensibilidade, ele está pressupondo que existe uma tristeza. Ele está pressupondo que existe uma tristeza. Ele não está aqui colocando se essa tristeza é grande ou é pequena. Não. O ponto que Paulo está trazendo aqui é o seguinte, meu irmão, saber que um dia nós estaremos reunidos com Cristo deve consolar o nosso coração. Isso de alguma maneira
deve consolar o nosso coração. Isso de alguma maneira deve amenizar a nossa tristeza. Então aqui, me entenda bem, meu irmão. Se você perdeu alguém há muitos anos e você ainda chora por isso, sofre por isso, eu não quero diminuir a sua dor. Eu não estou dizendo que você sentir isso é errado. De forma nenhuma, seria leviano da minha parte fazer isso. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, olha, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que se console, na certeza de que um dia nós encontraremos todos juntos no reino dos céus. Se console com essa palavra, que isso traga conforto para o seu coração, que isso de alguma maneira amenize a sua tristeza, porque é isso que Paulo está dizendo aqui. É por isso que ele termina com esse argumento: console-se uns aos outros com essas palavras. Eu quero contar uma história que talvez você já tenha ouvido na internet, de algum pastor, alguma coisa assim. É uma história relativamente famosa, mas conta-se a história de 2 missionários que trabalharam levando o evangelho por esse mundo afora por quase 40 anos. E chegou um dado momento que eles tiveram que se aposentar porque eles não tinham mais forças. Então eles voltaram para sua terra natal, que era os Estados Unidos. E a expectativa do senhor daquele casal de idosos era o seguinte: mulher, quando chegar lá deve ter uma festona para a gente no aeroporto, né? Aí que isso, 40 anos aí trabalhando, pregando evangelho, 40 anos aí plantando igreja, pessoas foram alcançadas, a gente serviu muito, né? Que isso, aqui vai ter uma festona lá. E aí na hora que eles chegaram no aeroporto, de fato havia uma festa muito grande armada. Mas aí eles perceberam que na verdade era um jogador de futebol brasileiro que estava chegando para jogar num time lá dos Estados Unidos. E aquele senhor ficou extremamente frustrado. Não é possível, um jogador de futebol que a gente nem conhece, nem daqui não é, faz uma festa desse tamanho, 40 anos pregando o evangelho, cadê a gratidão das igrejas que nós servimos? Aí a mulher sábia falou: não, bem, ele deve estar lá em casa. Em casa você vai ver que vai ter um negocinho especial para a gente. Aí eles chegaram em casa, sabe quem que tinha lá? Ninguém. Não tinha ninguém. Pai, o homem ficou bravo. O homem ficou revoltado e disse assim para a mulher: olha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou sair para parecer que eu estou com raiva demais. Enquanto isso, você fica aqui falando com Deus para ele te dar uma resposta. Porque Deus tem que dar uma resposta para a gente para esse negócio, não é possível. 40 anos. Não tem nada de gratidão. E aí esse homem sai, vai dar uma volta no quarteirão, alguma coisa assim, e ele volta. E ele volta ainda bravo, chega para a mulher e diz assim: e aí, recebeu a resposta de Deus? A mulher diz: recebi. É. E qual que é? A resposta é que a gente ainda não chegou em casa. Quando a gente chegar em casa, vai ter uma festa muito grande preparada para nós. Quando a gente chegar em casa, as trombetas vão soar, os anjos vão cantar e o próprio Pai vai nos abraçar. Então não se preocupe, a minha, a sua festa, ela está preparada. Ela está armada, ela está prontinha. E vai ser de arromba, melhor que a que a gente faz aqui. E olha que para ser melhor tem que ser boa mesmo, hein? Vai ser muito melhor, porque é o próprio Pai que está preparando essa festa. Por isso que Paulo termina: consolai uns aos outros com essas palavras. Consolai uns aos outros com essa palavra. Então, para a gente concluir, nós devemos viver para agradar a Deus. Aliás, nós vivemos para agradar a Deus. Por quê? Porque nós investimos no eterno e não no transitório. Porque a nossa busca está na eternidade e não naquilo que é passageiro. Então nós vivemos para agradar a Deus. Devemos ter uma vida sexual que agrade a Deus. Então deixa eu falar um negócio para você aqui. Você quer ter uma vida sexual que agrade a Deus? Só é possível no casamento. Só é possível no casamento. E não fica com medo não, meu irmão. Tem gente que acha que entrou no casamento, a vida sexual é... Só se você for assim. Porque dá para você ser e fazer tudo que você puder, tudo que você quiser na presença do Pai. Tem muita gente que acha que sexo é pecado.
Sexo é errado. Não é não, meu irmão. Sexo foi feito por Deus para que você e seu marido, você e sua esposa pudessem desfrutar. Desfrutar. E isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Agora, fora do casamento, foge, corre, desliga o computador, não atende o telefone, vai tomar um banho gelado, faz qualquer coisa. Mas corra, viva em santidade, porque você deve viver para agradar a Deus. Devemos ter uma vida social que agrade a Deus. E nesse contexto aqui, vida social que agrade a Deus é não meter o bedelho na vida dos outros e cuidar da sua própria vida, trabalhando com as suas próprias mãos. Nesse contexto aqui. Poderia aplicar outras tantas coisas que nós vamos ter em outros livros da Bíblia. Mas especialmente nesse contexto aqui, Paulo fala sobre essas duas coisas. Viver em Deus é ter uma esperança de vida eterna. Viver em Deus é ter a certeza de que um dia Ele vai voltar. E essa esperança nos impulsiona a vivermos de tal forma que nós vamos agradar a esse Deus. E a certeza da eternidade nos consola, meu irmão. A certeza da eternidade nos consola. Nos consola. Eu estava pensando aqui, quando nós cantamos aquela música, Vem, Senhor Jesus. Eu falei, pai, já pensou, Jesus aparece agora mesmo? Cheguei! Vocês estavam chamando, estava na hora mesmo, eu vim. Estava na hora mesmo, eu vim. Nós precisamos pensar no eterno, meu irmão. Nós precisamos viver na certeza dessa eternidade. Nós precisamos investir a nossa vida nessa eternidade. Porque uma coisa que eu e você temos certeza absoluta, independente da sua crença, do que você acha, é de que isso aqui é provisório. Isso aqui é provisório. Isso aqui é provisório. Então, invista a sua vida na eternidade. Se console com a eternidade. Tenha forças com a eternidade. Com a eternidade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, Deus, que desafia os nossos corações tremendamente, Pai. Pai, nos ajuda a viver tal como Paulo está nos ensinando aqui, Deus. Uma vida santa diante do Senhor, fugindo de toda imoralidade sexual, de todo desejo desenfreado, ó Pai, de toda tentativa de prejudicar o nosso irmão. Pai, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo nos acorde, nos desperte, para que nós possamos ver as falhas e os pecados que temos cometido contra Ti nessa área, ó Pai. Nos liberte, Pai. Liberte aqueles homens e mulheres que aqui estão, ó Pai, do adultério, da pornografia, ó Pai. Liberte em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos viver de tal forma que os nossos atos Te agradem, que os nossos olhos olhem para aquilo que Te agrade, Deus. Nos liberte desse mal, ó Pai, em nome de Jesus. Nos faça a aprendermos, ó Pai, de que maneira nós devemos amar o nosso próximo, em especial com essas duas lições que Paulo aqui nos ensina, de tal forma que nós não nos metemos o bedelho na vida dos outros, mas cuidamos da nossa própria vida, dos nossos próprios negócios, de tal forma, Deus, que nós nos esforçamos com as nossas mãos, trabalhando com as forças das nossas mãos, para que não possamos depender de ninguém a não ser de Ti. Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos dê força, tira de nós toda preguiça, mas que o Senhor nos faça levantar e viver de tal forma que os nossos atos Te agradem, ó Deus, e assim nós expressarmos o nosso amor ao próximo, ó Pai. E sobretudo, Pai, nesta noite, nos faça ter a certeza da eternidade. Nos faça viver para a eternidade. Nos faça enxergar que o Senhor já nos deu a eternidade, ó Pai.
Não nos permita investir no transitório em detrimento da eternidade, ó Pai. Não nos permita investir naquilo que é provisório e desagradar ao Senhor, mas nos leve para a eternidade. É o que nós te clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém